Você sabe qual é o maior elogio que um jogador pode receber durante uma Copa do Mundo? Não é ser chamado de craque, não é fazer gol em todos os jogos, é simplesmente obrigar o adversário inteiro a mudar a forma de jogar por conta dele. Porque quando isso acontece, o jogo deixa de ser sobre o que você faz com a bola e passa a ser sobre o medo que você causa antes mesmo de recebê-la. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com o Vinícius Júnior. Durante anos, a maior crítica ao Vini era sempre a mesma. O Real Madrid ele decide, mas na seleção brasileira ele desaparece. Parecia que existiam dois jogadores completamente diferentes. Era um que aterrorizava a Champions League e outro que nunca conseguia assumir o protagonismo com a camisa do Brasil. Porém, a Copa do Mundo começou e essa narrativa começou a morrer. Teve um gol contra o Marrocos quando o Brasil mais precisava, outro contra o Haiti e 2 gols diante a Escócia. Uma atuação dominante, a sensação de que toda vez que ele acelera pela esquerda alguma coisa vai acontecer. E a pergunta que surge é a seguinte: será que finalmente estamos vendo o Vinícius Júnior que o Brasil esperou durante tantos anos? Ou será que o grande problema era simplesmente um sistema que soubesse potencializar ele? Porque a gente sabe que o Ancelotti conseguiu extrair o máximo do Vinícius Júnior, né, cara? O auge do Vini foi com o Ancelotti no Real Madrid. Por coincidência, o auge dele na seleção brasileira é justamente com o italiano. E bom, rapaziada, vamos comentar um pouco sobre a fase atual do Vini nessa Copa do Mundo. 3 jogos, 4 gols, um dos artilheiros da Copa do Mundo, simplesmente bizarro, que tá jogando camisa 7, o que tá jogando o nosso mano Virgínio, cara. Que bola lá ele, ixi, que futebol absurdo que tá demonstrando o brasileiro, rapaziada. Realmente é o craque, é o grande protagonista do Brasil nessa Copa, tá chamando toda a responsabilidade. De verdade, irmão, temos um craque na seleção, tá? Como joga bola o Vini, sério. Quando falamos de Vini, tem um detalhe que muita gente costuma ignorar: a velocidade não é a sua principal arma. Sei que parece um absurdo, mas pensa comigo, rapaziada. No futebol tem vários jogadores mais rápidos que o Vini, isso é fato, de que quase ninguém consegue copiar, cara. É a capacidade do Vini de transformar uma jogada comum numa situação desesperadora pra qualquer defesa. Um lance onde normalmente ele pega a bola na lateral e parece um lance morto, um lance sem futuro, onde os adversários e até os próprios companheiros começam a desacreditar, ele simplesmente pega, tira um coelho da cartola e faz algo absurdo. O lateral adversário nunca sabe se encurta o espaço ou recua. Se chega junto, o Vinícius ganha no drible. Se espera, ele invade a área. E se dobra a marcação, outro jogador aparece livre. É basicamente um efeito dominó. O perigo começa antes do primeiro toque na bola. E quando o jogador consegue provocar esse tipo de reação, ele passa a controlar o comportamento da defesa inteira. E talvez seja por isso que Carlo Ancelotti nunca tenha tentado mudar a essência dele. Enquanto muitos treinadores queriam que o Vinícius jogasse por dentro e participasse mais da construção, cara, o Ancelotti fez o contrário. Ele deu amplitude, espaço e liberdade, porque entendeu uma coisa muito simples: o caos faz parte do jogo do Vinícius. Ele não foi feito para ser um jogador previsível, ele foi feito para quebrar a organização do adversário. E agora no Brasil parece que essa lógica finalmente chegou. Contra o Marrocos, por exemplo, o Brasil sofreu muito. A seleção encontrava dificuldades para construir, errava passes e parecia travada emocionalmente. Só que bastou chegar uma bola boa, um lance claro pro Vini para ele poder fazer o que ele faz desde adolescente, desde criança, né, rapaziada? Recebeu a bola com alegria, cortou pra dentro e bateu pro gol, cara. Um golaço pra salvar o Brasil naquele jogo meio complicado, né, pô? Meio amarrado. A gente sabe que, pô, se não fosse o Vini, a situação estaria bem complicada. Contra o Haiti, o cenário mudou. O Brasil jogou melhor coletivamente, criou mais oportunidades e pela primeira vez o Vini teve companheiros à altura, né? Ele não precisou pegar a bola e fazer tudo sozinho ou salvar jogadas que pareciam perdidas. Com isso, o resultado apareceu naturalmente. E depois veio a Escócia, e foi nesse ponto que a conversa mudou de nível. Não foram apenas os 2 gols, mas foi a forma como ele participou de praticamente todas as ações perigosas do ataque do Brasil. Rapaziada, eu tenho pra mim que esse jogo do Vini foi um dos maiores jogos dele com a camisa da seleção brasileira, tá? Foi absurdo, pô. Tanto pelo tamanho do jogo, pô, um jogo valendo classificação pro mata-mata, um jogo de Copa do Mundo, um jogo assim super decisivo contra uma seleção complicada, difícil de se enfrentar, que a Escócia é uma boa seleção. Mas a forma como o Vini jogou o jogo inteiro, rapaziada, com muita personalidade, com muita confiança, indo pra cima, driblando, pedalando, sabe? E conseguindo executar os dribles, né? Porque o que a gente tinha de problema do Vini antigamente era que ele tentava muito, mas acertava pouco. Contra a Escócia, e enfim, ultimamente, né? Mas principalmente contra a Escócia, irmão, ele acertou praticamente tudo, rapaziada. Ele ia pra cima, pedalava, cortava, dava passe, fez os 2, fez 3 gols, mas um foi mal anulado, mas enfim, foi um jogo completamente, assim, de outro nível do brasileiro. Foi algo absurdo, sério. Isso nos leva ao ponto mais importante da história, porque talvez o problema nunca tenha sido
E isso nos leva ao ponto mais importante da história, porque talvez o problema nunca tenha sido Vinícius na seleção. Talvez o problema fosse a expectativa de que ele jogasse como o Neymar. Durante mais de uma década, o Brasil teve um jogador que concentrava tudo. O Neymar criava, organizava, acelerava, decidia e chamava responsabilidade, ou seja, ele fazia o jogo girar em torno dele. Só que o Vinícius nunca foi esse jogador, rapaziada. O Vini nunca foi um camisa 10. O Vini não controla o jogo, ele desequilibra o jogo. É muito diferente. Uma diferença absurda. O Neymar fazia o jogo respirar. O Vini faz o jogo entrar em pânico. São funções diferentes. E é por isso que os dois podem jogar juntos e podem funcionar perfeitamente juntos, né, rapaziada? Porque enquanto a gente vai ter o Neymar, um camisa 10 genial no meio campo, atuando como camisa 10 com liberdade pra flutuar, pra acelerar, desacelerar, a gente vai ter um Vini que, irmão, quando receber a bola na ponta, vai ser um caos pra qualquer defesa, pô. Inclusive tem uma metáfora no xadrez que é muito interessante. Grandes mestres dizem que algumas peças são tão perigosas que você não joga apenas contra elas, você joga pensando nelas o tempo inteiro, mesmo quando elas não estão atacando diretamente. Isso faz muito sentido quando a gente olha pro Vini, rapaziada. Ele conseguiu literalmente transmitir esse efeito. O lateral adversário já recua antes mesmo do passe acontecer, o volante abandona sua posição pra fazer a cobertura e o zagueiro abre espaço por medo de ser atacado nas costas. Sem tocar na bola, ele já altera o posicionamento de 4 ou 5 adversários. Isso é influência, isso é domínio. Mas vendo isso, ainda tem outro fator que ajuda a explicar esse crescimento. O Brasil do Ancelotti parece finalmente entender como utilizar suas características. Não existe mais a obrigação do Vinícius de resolver tudo sozinho. A seleção tem jogadores ocupando melhor a área, aproximando o meio campo, oferecendo opções de passe e permitindo que ele receba em situações favoráveis. Tem uma grande diferença do Vini receber a bola espetado na ponta, isolado na lateral para tentar passar por 2, 3 marcadores sozinho, ou ele receber a bola nessa mesma condição, só que aproximar, o lateral vai se aproximar, aí vem o volante, se aproxima, o centroavante flutuando vem da opção. Tem uma grande diferença, mas vendo tudo isso, é claro que ainda existem desafios. A fase de grupos oferece margens para erros, o mata-mata não. Agora, cada lance vale uma classificação, cada contra-ataque pode decidir uma Copa do Mundo, e é justamente nesse ponto que o Vini vai definir a sua história na seleção brasileira. Porque de verdade, rapaziada, mesmo depois de tudo isso que ele fez na fase de grupos, se ele chega no mata-mata e não joga bem, e pipoca e o Brasil é eliminado sem o Vini aparecer, a gente sabe que no final de tudo, sendo justo ou não as críticas, ele vai ser muito criticado, rapaziada. Então o que vai valer no final, cara, é o que ele vai fazer no mata-mata. Pô, se o Vini meter 2 gols e mesmo assim o Brasil cair, se o Vini jogar bem, for pra cima, fazer gol, tentar, e os outros jogadores não acompanharem ele, beleza. Mas o povo pega tanto no pé dele que mesmo depois de tudo que ele tá fazendo, se o Brasil for eliminado, cara, o povo vai cair matando em cima do garoto, rapaziada. Mas enfim, a pergunta que eu deixo com vocês é a seguinte, mano. Será que de fato o Vini conseguiu se transformar naquilo que todo mundo imaginava? Será que o Vini conseguiu virar o grande protagonista do Brasil, cara? O pior é que foi no momento correto, né, pô? Logo no The Last Dance do Neymar, no fim da passagem, no fim do ciclo do Ney, o Vini consegue se reerguer, né, cara? O Vini consegue acordar e se tornar o grande protagonista do Brasil. Mas enfim, quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Tô muito feliz com a fase dele. Sei que vocês podem, às vezes, não gostar do Vini, pra quem não gosta do Real Madrid, pra quem não gosta do Flamengo, pra quem tem outros motivos, pode não gostar do Vini, mas, pô, não tem pra onde correr, rapaziada. Tem que se render, tem que dar o braço a torcer. O maluco joga muita bola, craque, super decisivo, não tem o que falar. É o grande protagonista do Brasil, tá botando a Copa do Mundo no bolso, tá carregando a seleção brasileira. Mas enfim, quero saber a opinião de vocês. Um beijo, pode aqui embaixo nos comentários e até a próxima.